Superfícies parametrizadas. Da mesma forma que sabemos parametrizar curvas utilizando funções vetoriais com uma variável só, agora vamos parametrizar superfícies. A diferença é que vamos usar funções vetoriais com duas variáveis. Tá? Então, só para ilustrar. Observe. Se eu escrever uma função vetorial com duas variáveis, por exemplo, vou botar aqui U e V. Claro, tem que ter três componentes. Então, eu preciso ter aqui uma expressão x, que depende de U e V, uma expressão y, que depende de U e V, e uma expressão z, também que depende de U e V. Então, estou pegando aqui equações paramétricas de x, y e z em função de U e V. Então, nós temos dois parâmetros. E aqui, eu vou controlar esses parâmetros. U e V precisam estar definir uma região. Vou colocar aqui uma região genérica, A, B, C e D. Tá? Mas nada mais é do que uma região D definida em termos de U e V. Pode ser uma região retangular ou pode ser qualquer outra região. Então, isso é parametrizar. Isso é escrever, né, parametrizar uma superfície. É fazer isso, é escrever uma função vetorial que sai do R2 e cai no R3. Tá? Eu estou relacionando pontos que estão no R2. No caso aqui, eu entro com dois valores, né? U e V, por exemplo. Para cada ponto UV, eu represento um ponto lá no R3, X, Y, Z. Por exemplo, se eu entrar aqui com um ponto específico, então um ponto UV. Eu venho aqui, a resposta dele é um ponto, só que esse ponto está lá no R3. Se eu entrar com vários pontos nesse intervalo, vou desenhar aqui vários pontos no R3. Se eu entrar aqui com um conjunto de pontos no R2, eu vou representar aqui um conjunto de pontos no R3. Então aqui eu tenho uma região D, aqui eu tenho uma superfície S. Ok? Então para cada ponto que a gente entrar, né, um ponto com duas componentes, essa função aqui vai me dar como resposta um ponto no R3. Então eu posso utilizá-la como se fosse uma máquina de desenho. Quando a minha função aqui tem uma variável só, uma função vetorial vai desenhar uma linha no R2. Como ela tem duas variáveis, dois parâmetros, ela serve para desenhar superfícies no R3. Então é isso. Saber parametrizar uma superfície é saber escrever uma função vetorial que sai do R2 e cai no R3, desenhando a superfície de interesse. Tá? Então, assim, eu preciso saber parametrizar, por exemplo, uma superfície plana, uma superfície que obedece uma expressão de uma função, superfície cilíndrica, superfície esférica, superfície de revolução. São alguns casos especiais comuns, né, em vários contextos. Tá? Então, a ideia aqui é a gente saber o padrão dessas equações paramétricas. Tá? É bom destacar que uma parametrização não é única. Tá? Existem várias maneiras de parametrizar a mesma superfície. Tá? Então, a gente apresenta uma parametrização. Então, por exemplo, um plano. Um plano é assim, eu posso definir ele como sendo uma função, z em função de xy, ou posso ir direto na interpretação dele original. O que define um plano? Um plano é uma figura que está no R3. Ótimo. Um ponto só define um plano? Não. Eu preciso de três pontos não lineares. Eu preciso de um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Assim, esses três pontos, eu posso ligá-los aqui, eu vejo um triângulo que nada mais é do que um pedacinho do plano de interesse. Ou eu posso considerar um ponto, P em específico, e dois vetores,
equivalente. Então eu posso considerar os 3 pontos, eu defino o plano, ou posso pegar o ponto em questão e 2 vetores linearmente independentes. Ou posso pegar esse ponto aqui e o vetor normal. Também é outra maneira equivalente de definir o mesmo plano. Tá? Então, assim, uma maneira da gente escrever, se referir a esse plano, é então a seguinte. Vou escrever uma função vetorial com 2 parâmetros. Tá? Eu preciso desses 2 vetores. Eu vou chamar aqui de vetor W, tá? E vetor U, V. Vou botar aqui o parâmetro. Vou botar aqui os parâmetros U, T e U. Parâmetro T, que é o que a gente já usa, né, lá na reta, como usual. Então, T e U são meus 2 parâmetros. Aqui eu vou usar então, o vetor V e o vetor W. Tá? Que é uma notação usual, mas pode ter qualquer outra, só uma questão de letra mesmo. Então aqui eu tenho o meu parâmetro. Então eu tenho o vetor direção V vezes um parâmetro. Se eu colocar assim mais um ponto P, eu tenho uma reta. Tá? Ah não, mas eu vou colocar o outro vetor direção vezes o outro parâmetro. O parâmetro aqui é U. Então eu tenho 2 vetores, tá? Mais um ponto. Então com isso eu tenho um modelo, né, de parametrização de plano, que não é único. Tá bom? Então, se você quiser parametrizar um plano, você pode usar esse modelo aqui. Ou, outra forma de parametrizar o mesmo plano. Se você tem a equação do plano AX mais BY mais CZ igual a D, né, se você tem aqui o vetor normal, conhece um ponto, você pode escrever Z em função de XY. Por exemplo, Z vai ser menos AX menos BY mais D, tudo dividido por C. Olha aí, posso escrever uma função vetorial em x e y. A primeira componente é x, a segunda componente é y, e a terceira é a função. Então, eu coloco a função aqui, ó, ax menos py mais d, tudo sobre c. Então, aqui eu tenho outra parametrização, que se refere ao mesmo plano. Tá? Então, para você ver que não é único. Aqui eu estou, no primeiro caso, eu tenho a parametrização do plano específica, e o segundo caso eu posso parametrizar um plano supondo ele uma função, que muitos planos também podem ser escritos em função de xy. Tá? E isso aqui já é a ideia também de parametrizar superfícies que são funções. Então, toda superfície que é função, ou seja, toda superfície que para cada xy eu tenho apenas um z associado, então aqui eu tenho x, y, z, e eu tenho aqui uma superfície, deixa eu mudar aqui a cor, eu tenho uma superfície aqui formada por infinitos pontos, onde para cada xy eu só tenho um ponto lá específico e só tenho um z associado. Então é isso que define uma função. Tá? Então se a minha superfície é, por exemplo, z em função de xy, é isso. Os pontos dela são formados por x qualquer, y qualquer, e no lugar de z você coloca a função que você quer considerar. Isso aqui já é o modelo de parametrização. Então, se você escrever uma função vetorial em x e y, olha aí, você já parametriza a função, a superfície que é a função. Tá? Só você aqui, né? Claro, toda superfície aqui eu não escrevi,
Mas toda parametrização é acompanhada do domínio. Tá? Então aqui eu tenho um domínio D em termos de T e U. Aqui eu tenho o domínio da minha função, do meu plano, em termos de x e y. Claro, se eu quero o plano infinito, a minha região D aqui é todo R2. Tá? Aqui é da mesma forma. A região D aqui, ela é definida plano XY. Tá? Então, toda parametrização, além das equações paramétricas, ela é definida controlando ali os parâmetros. Se você quer a região infinita, deixa em aberto, é todo R2. Se você quer só um pedaço da superfície, você controla aqui pela região D. Tá bom? Então já vimos dois modelos. Ó. Eu sei parametrizar o plano de forma específica e considerando ele uma função, e eu sei parametrizar qualquer outra função, não só o plano, mas qualquer superfície que é função, você pode parametrizar com essa forma. Tá? Mas tem superfícies que não são funções. Por exemplo, as superfícies cilíndricas. Uma superfície cilíndrica qualquer. Ou seja, qualquer uma superfície que ela é formada por um feixe de retas paralelas a um dos eixos. Então, eu vou pegar aqui o cilindro circular reto, mas pode ser qualquer curva, tá? Só para ilustrar. E eu quero definir esse pedaço aqui do cilindro. Então, você vai parametrizar um dos traços. Por exemplo, aqui no plano XY, eu sei que o traço aqui é a circunferência. Vou colocar aqui raio A. Tá? Você sabe parametrizar essa circunferência. Essa circunferência aqui, em X e Y, ela é parametrizada por um ponto qualquer, né, dessa linha. Por R cosseno T, R, no caso aqui é fixo, seno T. Me inspirei aqui nas coordenadas polares. Tá? Então aqui, essa é a parametrização da linha. Ora, se eu pegar essa parametrização da linha e manter ela aqui na componente x, A cosseno t, e manter ela aqui na componente y, A seno t, colocar 0 aqui, eu desenho a circunferência no nível 0. Se eu colocar 10, eu desenho a circunferência no nível 10. Mas se eu colocar aqui z livre, e com isso eu vou ter dois parâmetros, t e z, olha, eu vou desenhar essa circunferência livre na direção de t. Então, por exemplo, se eu colocar aqui t variando de 0 a 2π, é a circunferência inteira. E z variando de 0 a 4, vamos supor que aqui é o nível 0 e aqui é o nível 4. Ora, essa função vai desenhar a circunferência em todos os níveis, de 0 a 4. Então, eu vou ter o cilindro. Ok? Então, o importante é você ter a descrição, a região D, em termos dos parâmetros, no caso aqui Z e T. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar, mas o que define mesmo a parametrização são as equações paramétricas e você definir, né, para cada caso, a região de interesse. Tá bom? Então, a região cilíndrica que for, é isso que a gente espera. Deixa eu dar um destaque aqui para as equações paramétricas, mas não pode esquecer do domínio. Da mesma forma, se a sua superfície não é uma função, mas se ela for uma superfície esférica, você pode se inspirar nas coordenadas esféricas. Então, se a superfície for a esfera ou qualquer pedaço da superfície esférica, você pode ir lá e contornar. Tá? Por exemplo, eu sei que as coordenadas esféricas são... vou colocar aqui só para a gente aproveitar o gancho lá das coordenadas esféricas. É ρ, cosseno θ, seno φ. Eu tenho ρ, seno θ, seno φ. Eu tenho ρ, cosseno φ. Claro, se eu tenho ρ variando, θ variando e φ variando, eu tenho um sólido. Mas você pode fixar uma delas. Se você fixar uma delas, você deixa de ter um sólido e passa a ter uma superfície. Tá?
Então vou aproveitar aqui, ó, um gancho, ó. Vou aproveitar aqui essa... Posso ter 3 casos. Por exemplo, se eu fixar o ρ, vamos supor aqui que o ρ não é variável, o ρ é fixo. Vou apagar aqui o meu ρ variável. Vou colocar um valor fixo qualquer. Vou pegar aqui ρ igual a A. Ora, se o ρ não varia, eu deixo de ter um sólido com o ρ variando e passo a ter só a casca da esfera. Então, só de fixar o ρ e deixar aqui a minha região D em termos de θ e φ, então o meu parâmetro agora é θ e φ, eu tenho uma superfície esférica. Percebe? Mas se eu fixar, ao invés de ser ρ, se eu fixar o θ, por exemplo, vou apagar esse θ aqui, ó, de propósito, e esse θ aqui de propósito. Vou colocar um valor fixo. Por exemplo, θ igual a B, D. Vamos supor θ igual a π sobre 4. Ou seja, eu não vou pegar todos os pontos da esfera. Tá? Enquanto aqui eu fixei o ρ, eu peguei só os pontos que estão na casca da esfera. Vou pegar assim. Ao fixar ρ igual a A, eu peguei só os pontos que estão na casca da esfera. Eu tenho a superfície esfera. Aqui, ao fixar θ, tá? Vamos supor θ igual a π sobre 4. Eu vou ter um disco aqui assim, um disco vertical, como se fosse um corte da esfera. O ρ está variando, o φ está variando, o θ aqui está fixo. Então, ao fixar o θ no ângulo B aqui, qualquer, você tem uma superfície, que é um pedaço aqui da esfera. Percebe? É uma fatia da esfera, é uma seção da esfera, em termos de ρ e φ. Mas também poderia fixar o φ. Se eu deixar de fazer φ variável e tornar o φ fixo, eu deixo de ter um sólido e passo a ter outra superfície, que é um subconjunto da esfera. Olha que subconjunto é esse. Vou botar aqui φ igual a C, um ângulo C qualquer. Tá? Então, com isso, eu tenho uma função nos parâmetros ρ e θ. Se eu fixar φ igual a C, por exemplo, π sobre 4, eu vou ter uma superfície. Que superfície é essa? Que é formada por pontos que tem ρ variando, tem θ variando, mas o φ é fixo. E, por exemplo, π sobre 4. Esse aqui, ó. Eu tenho esse cone, tá? Que nada mais é do que um cone é um subconjunto da esfera. Então aqui eu tenho umas equações paramétricas envolvendo 2 parâmetros. Claro, aqui d e θ, aqui eu preciso controlar os parâmetros em ρ e φ, e aqui eu preciso controlar os parâmetros em ρ e θ. Então eu posso me inspirar nas coordenadas esféricas e gerar, tá vendo, algumas parametrizações de superfícies que são subconjuntos de uma esfera. Tá bom? Então é uma maneira também de você parametrizar outra gama aí de superfícies. A esfera aqui não é função, o disco aqui não é função, o cone você poderia parametrizar como função, que seria uma parametrização mais fácil. Não é necessário você se inspirar em coordenadas esféricas para parametrizar o cone, mas é outra possibilidade. Tá? De novo, lembrando que parametrização não é uma coisa única. Você pode parametrizar a mesma superfície por vários modelos. Tá bom? E o último caso são as superfícies de revolução. Tá? Então, existem várias maneiras de você parametrizar uma superfície de revolução. Por exemplo, a esfera, agora há pouco é um caso desse. Então aqui seria um exemplo mais geral. Vou supor aqui, eu tenho x, y, e eu tenho uma curva. Aqui eu tenho y em função de... fazer aqui uma função qualquer. Aqui é y, que é uma função... está lá no chão, tá? No plano xy é uma função em x. Tá?
Então, aqui eu tenho y em função de x, definido aqui no intervalo de a até b. Olha, você sabe parametrizar essa curva. Essa curva aqui, no chão, é parametrizada por uma função com um parâmetro só. Tá? Eu vou deixar aqui em x mesmo. Onde x é x e y é a função. X. Ótimo, parametrizei a curva no R2. Ah não, mas eu quero parametrizar uma superfície. Eu quero girar essa superfície aqui em torno do eixo x, por exemplo. Então você vai espelhar esse ponto, você vai espelhar esse ponto aqui em torno do eixo x, você vai espelhar esse traço, eu vou espelhar esse traço aqui e vou girar esse ponto e vou girar esse ponto aqui. Então com isso eu tenho uma superfície de revolução. Ora, se essa é uma superfície de revolução, eu preciso parametrizá-la, claro, eu preciso de 3 equações paramétricas e 2 parâmetros. Observe que esses discos aqui, eles ocorrem projetando no plano YZ. Se você projetar esses discos que aparecem aqui, a projeção vai ocorrer lá no plano YZ. Então é no plano YZ que vai ter um giro. Então aqui que vai ter um cosseno θ e aqui que vai ter um seno θ. Quem vai ser esse raio desse disco aqui? Olha, o raio do disco é dado pela função. Ó, tá? O raio do disco aqui em cada ponto é dado pela função. Então a função f de x é que faz papel de raio. Ok? E y aqui é o x. Tá? Então aqui nós temos o x continua x. A projeção lá no plano YZ, eu tenho f de x vezes cosseno, e a projeção no y eu tenho f de x vezes seno. Tá bom? Então temos dois parâmetros. Tem o parâmetro x e o parâmetro θ. Claro, você vai controlar isso aqui de acordo com o interesse de cada caso. Mas temos aí uma função em duas variáveis. Tá? Mais um modelo. Então é isso, gente. Então esses são os casos especiais para parametrização de superfícies. Então, até a próxima.